Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Capela Nossa Senhora de Fátima, também aos que rezam conosco através das redes sociais. Chamado e missão, um caminho para todos. Nós ouvimos na primeira leitura o profeta Isaías nos contar o dia em que ele foi chamado por Deus, nos falar da sua vocação, que aconteceu provavelmente, segundo os estudiosos, no ano 739 a.C., no ano em que morreu o rei Osias. Isaías sentiu o chamado de Deus durante uma liturgia no templo. Por isso que ele tem essas visões tão grandiosas, né? Um templo maravilhoso, a glória de Deus que tomou posse do templo, a fumaça, o trono de Deus, os anjos. E nessa experiência de Isaías, ele percebe, em primeiro lugar, que Deus é o absoluto da história. Deus é pleno. Deus é aquele que é maior do que o infinito. E esse Deus escolheu estar no meio do seu povo. Também Isaías percebe a santidade de Deus, que os anjos proclamam: Santo, Santo, Santo. Mas qual é o sinal da santidade de Deus? É a sua misericórdia. É um Deus que se importa com o ser humano. É um Deus que vem para libertar o ser humano das suas opressões. Um Deus que vem para nos convidar novamente a fazer comunhão com Ele. E no Evangelho hoje nós continuamos acompanhando São Lucas. E hoje ele vai nos levar a refletir o que é necessário para ser um missionário. Nós estamos vendo como que Jesus aos poucos vai se afastando da sinagoga dos judeus, até mesmo porque ele foi expulso, né? Então, semana passada nós vimos que Jesus foi expulso da sinagoga. E Jesus vai levando o seu ministério agora para um lugar mais aberto. A sinagoga era um lugar muito sectário, classificava as pessoas. Esse pode, esse não pode. Esse é puro, esse é impuro. Jesus não quer esse tipo de coisa. Por isso que agora ele vai para a margem do lago, nas cidades, locais abertos. A terra, o mar, o céu, a multidão, as pessoas, a pregação, o trabalho, até mesmo o fracasso, a confiança, a presença do Senhor, o homem pecador, o medo, a admiração, o tempo, o apostolado e a derrota de Satanás. Jesus tem uma mentalidade aberta para acolher todas as circunstâncias e fazer delas um momento da revelação do reino do Pai. Nós vimos que Jesus, ele para poder pregar à multidão, ele sobe numa das barcas. E a barca, segundo nos diz, é a barca de Pedro. Aqui nós refletimos sobre a barca que virou igreja. Jesus escolhe a barca de Pedro, já aqui antecipando a escolha que ele vai fazer para que Pedro seja o seu sinal de unidade na terra. Jesus ainda convida Pedro e André, Tiago e João, para serem seus sócios. Olha que interessante essa linguagem. Eles eram sócios numa companhia de pesca. Jesus convida-os para serem sócios, para tomarem parte na pescaria de almas,
na busca de conduzir mais e mais pessoas à dinâmica do reino dos céus, à comunhão com o Pai. Para serem seus apóstolos, Jesus não pede a eles nem ciência, nem jeito, até mesmo não pede uma santidade prévia. Até porque Jesus chama apóstolos de todos os tipos, pescadores, cobrador de impostos, zelotas, gente de todo tipo. Ele não exige uma santidade inicial. Ele vai tornando santos os seus discípulos, à medida que eles vão deixando se moldar pelo Senhor. Mas o que é que Jesus pede, então, para aqueles que desejam se tornar seus discípulos, seus apóstolos? Duas coisas. Primeiro, Jesus pede uma confiança incondicional. Confiar na palavra dele, sem duvidar. Pedro, André, Tiago e João tinham pescado a noite inteira. Eles eram pescadores profissionais, eles sabiam que o dia que o mar não está para peixe, não adianta, tem que voltar para casa, consertar as redes, dormir, descansar, na esperança de no outro dia o mar estar melhor. E de repente Jesus pede para eles: avancem para águas mais profundas e lançai a rede ali para a pesca. Qualquer outra pessoa ia falar: o que o senhor está querendo, Jesus? Para. Nós sabemos, isso aqui é a nossa área, está querendo dar ordem aqui, nos ensinar. Hoje não tem como ter pesca. Mas Pedro se faz obediente. Ele fala: Senhor, nós não pegamos nada, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Pedro vai contra toda a lógica humana. Pedro confia inteiramente naquilo que Jesus lhe ordena. E o milagre acontece. A rede se enche, de modo que nem eles dois conseguiam tirar a rede para dentro do barco, tiveram que chamar os outros dois que estavam na outra barca, e as duas barcas ficaram tão cheias a ponto de afundarem. A graça de Deus é superabundante em quem acredita. São João Paulo II, no ano 2000, na carta apostólica Novo Milênio Ineunte, ele chamava atenção para o perigo dos cristãos confiarem mais na própria experiência e nas suas técnicas de convencimento do que no Senhor. Às vezes a gente faz as coisas como se tudo dependesse de nós. E aí dá tudo errado. Quando a obra é de Deus, ela permanece. Quando a obra é apenas fruto dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, da nossa vaidade, então dura pouco, logo afunda. Sem Cristo, nós nada podemos fazer. O que é dele permanece para sempre. E ele faz a sua obra até mesmo apesar de nós, quando a gente atrapalha a obra de Deus ainda, quando nós somos uma pedra de tropeço, um obstáculo, aquilo que é dele, ele mantém de pé. E a segunda atitude é quando Pedro se coloca diante do Senhor de joelhos e reconhece a sua pequenez. Senhor, afasta-te de mim porque sou um pecador. Com isso, nós somos chamados a vencer duas tentações muito presentes em nossa vida. A primeira, a autossuficiência.
É falar: Senhor, eu não me basto, me ajuda, eu preciso da Tua graça. Eu confio na Tua palavra e não somente nas minhas forças, naquilo que eu posso fazer. E a segunda é para vencer o orgulho. Naquele momento, o orgulho de pescador de Pedro vai por água abaixo. E ele reconhece também a sua condição de pecador. São Paulo também vai dizer isso, em outras palavras, na carta aos Coríntios. Capítulo 3, versículos 6 a 9. Lá em Corinto estava acontecendo uma competição para ver quem era maior na comunidade, né? Cada um tinha dons mais especiais que os outros e a guerra estava feita na comunidade. São Paulo vai dizer: olha, é obra de Deus, ninguém é maior do que ninguém. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. Quando os projetos, até mesmo projetos de evangelização, são baseados mais na pessoa, nas coisas que ela quer, na sua promoção de imagem, e não é de Deus, não dura. Nós somos chamados a ser cooperadores de Deus na missão, mas a palavra e o milagre são do Senhor, não são nossos. Precisamos ter humildade e reconhecer a nossa dependência de Deus. A igreja não é uma comunidade feita, por pessoas que querem fundar esta igreja, querem manter esta comunidade, tiveram uma brilhante ideia de fazer isso. Não. A igreja, ela é uma comunidade coordenada pelo Espírito Santo, chamada na alegria a responder ao chamado do Senhor. Mas também há a possibilidade de negarmos a nossa vocação. No Evangelho nós temos um episódio bem interessante, que é o do jovem rico. O jovem rico chega para Jesus, pede o que é necessário para se fazer discípulo dele. Jesus vai dizendo: olha, observa os mandamentos, a lei. E ele diz: não, isso eu tenho observado até desde a minha juventude. Jesus olha com carinho para aquele jovem, vê que ele tem potencial e fala: só uma coisa te falta. Vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e depois me segue. E aquela vocação foi abortada. O jovem não quis se desapegar. Madre Teresa de Calcutá, quando jovenzinha, ela perguntava ao seu padre, diretor espiritual: como é que eu vou saber qual é a minha vocação? E o seu padre muito sabiamente respondeu: você saberá pela sua felicidade interior. Se você se sente feliz por Deus o estar chamando a servi-lo e ao próximo, isso será a prova do seu chamado. Quando nos sentimos felizes e realizados interiormente, estamos no caminho que o Senhor preparou para nós. Que assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.